da gente receber o Raoni Rossetti, CEO da Melver, aqui na nossa programação da BMC News. Raoni, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, Raoni, em primeiro lugar, queria entender um pouco da sua visão, da sua opinião sobre este assunto, da retirada, então, aí da paridade internacional de preços, dessa abrasileirada, vamos dizer assim, então, da commodity aí, e também, entender, diante da sua visão, o que está acontecendo com o mercado, que a Petrobras está subindo bastante. Havia aí uma grande expectativa de que talvez essa notícia fosse ruim, mal vista, inclusive, pelo mercado, que o mercado está reagindo muito bem. Você acredita que possa ser algo ali que já estava precificado, inclusive, por isso essa reação, ou pode ter ainda, a gente pode ver aí uma volatilidade do papel? Bom, qual que é a minha leitura do que está acontecendo? Quando eu recebi o comunicado, e eu li o comunicado hoje pela manhã, minha primeira conclusão foi, eu acho que eu não entendi. Aí eu fui lá, Paulo, e eu li de novo. E eu cheguei à conclusão de que, puxa vida, será que é isso mesmo, Tanta falta de detalhamento. E aí eu li pela terceira vez, eu liguei para um amigo analista e por fim, é o que é. É uma nova política, sem regras claras, um grau de subjetividade extremamente alto, custo alternativo para o cliente. Como que isso vai ser aplicado na prática? E um valor marginal para a Petrobras, o tal do custo de oportunidade. Como que isso vai ser aplicado de fato? Então, essa nova política, eu acho que os investidores não deveriam estar vendo isso com tão bons olhos como a gente está vendo hoje, as ações valorizando, porque o grau de imprevisibilidade ele fica ainda maior. Então, é uma regra que, na minha leitura, não tem regra. E isso, para mim, é ruim. Eu não sei qual a opinião. Tudo, o Raoni, que a gente tem visto recentemente, Até o próprio texto original ali do arcabouço, agora é um outro tema até depois que a gente pode falar mais, mas tudo muito subjetivo ainda, O próprio arcabouço muito mais ancorado, tá muito mais falando, A gente só vê, na verdade, expectativas de receitas, mas que não estão claras ainda exatamente de onde virão, até porque não temos ainda em si essa reforma tributária, precisa ser discutida, ainda precisam de vários pontos. Mas você trouxe aí, eu também fiquei com essa mesma dúvida que você, viu? Eu li, reli, pedi ajuda aos universitários, falei com algumas fontes, tentando realmente entender e confesso que ainda assim fico com muitas dúvidas, porque o próprio Jean Paul Prats disse aqui agora há pouco, numa das falas dele, que a princípio não seria retirada 100% da internacionalização. Depois a gente fala que é uma nova política de preços. Ainda assim, parece que são falas que deixam muitos pontos em aberto, para a gente conseguir entender de fato as consequências disso. Exato, daí num dos últimos parágrafos, uma leitura que eu tive ali, que eu acho que é o que vai acontecer, quando faz a menção ao planejamento estratégico de 2023 a 2027, eu acho que a Petrobras vai acabar alocando mais recursos na construção de mais refinarias. Aí a gente chega naquele ROI das refinarias que é difícil de calcular, de entender, o que deve diminuir ainda mais as expectativas de pagamento de dividendos. Então, acho que essa nova política, mais esses possíveis investimentos na construção de refinarias vai diminuir o pagamento de dividendos. E eu imagino que deva diminuir a lucratividade da empresa. Mas por que as ações estão subindo nesse momento? O mercado ele reage muito às expectativas. Como já se falava há muito tempo de uma possível mudança na política de precificação, na troca do preço de paridade internacional por algo novo, talvez pelo simples fato de ter chegado algo novo, o mercado, então aconteceu algo. Mas eu não vejo com bons olhos o que está acontecendo, não. Quando eu li o material pela manhã, eu achei que as ações iam abrir ali no melhor cenário do 0 a 0. Não subir. Exatamente.
Aqui no nosso o mercado chat, não fechou ainda, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, exatamente. Aqui no nosso chat tem gente falando, calma, ainda temos Eletrobras ainda pela frente. Acho que é um outro ponto também importante, né? Até porque, agora há pouco, o Jean Paul Prats falou, né? Não é uma interferência política do governo, mas tivemos, né? Até, inclusive, essas últimas falas do presidente em relação ao que foi votado, né? Da privatização ali do modelo de Eletrobras, no tom ali de uma reversão, inclusive, apesar de muitos advogados, especialistas jurídicos acreditarem que essa reversão não deve ser feita, porque foi feita a votação muito com baseamento jurídico ali naquela aprovação da privatização, mas é um ponto muito sensível, igual a gente está vendo aqui no chat alguns comentários, acho que deixa muito uma insegurança, principalmente jurídica, de que as empresas estatais possam sofrer muitas interferências e até mesmo aquela que já foi estatal no passado, ainda assim, né, tendo aí uma grande pressão por parte do governo. Você acha que isso pode acabar trazendo, Raoni, de uma forma em geral, para outras estatais do governo também reflexos? Pode ser que sim, mas no caso específico de Eletrobras, eu acho muito pouco provável que haja uma reversão do que foi feito, porque foi previsto no processo de privatização mecanismos para que isso não fosse revertido. Então, seria um valor astronômico para desfazer o que foi feito em Eletrobras. Agora, em outras empresas, cada caso é um caso, né? Então, a gente teria que olhar com um pouco mais de detalhe. Mas só a sinalização disso ser questionado, isso já é ruim para o mercado, né? Como a gente já falou em alguns dos nossos encontros aqui, até o passado é incerto no Brasil. Exatamente. Bom, vou querer ouvir agora, o pessoal que estava falando a questão de Banco do Brasil, acho que é um outro ponto também, mas queria entender um pouquinho da sua visão agora sobre essa temporada de resultados, né? A gente encerrou ontem aí a temporada do primeiro trimestre, tentar entender se, né, algum case específico, algum setor te chamou mais a atenção nessa temporada de resultados. Não, acho que o Banco do Brasil fez a sua lição de casa, né? O resultado acho que bastante considerável para a empresa. O Banco do Brasil ele fez a lição de casa certinho. Por exemplo, a carteira de crédito teve um crescimento anual de 16,8%. A carteira de pessoa física teve um crescimento de mais de 10%. A carteira de pessoa jurídica também. A carteira do agronegócio, crescimento de mais de 25% no ano. Ou seja, as principais linhas de negócio da instituição tiveram o aumento da performance. O único ponto de atenção foi o aumento de mais de 100% na provisão de devedores duvidosos do negócio. Mas, de forma geral, eu gosto quando as instituições elas trazem resultados sólidos, sem aqueles fatores extraordinários que é difícil a gente projetar no tempo. Então, acho que o Banco do Brasil fez uma lição muito bem feita, né? Foi 8,55 bilhões de reais de lucro ajustado. E agora os acionistas vão ter cerca de 2,2 bilhões de reais para receber em dividendos. Então, é uma empresa que eu acho que vem agradando os investidores aí de médio a longo prazo. Então, é um resultado que me chamou a atenção de forma positiva. Um outro que o mercado tem, ainda no mercado financeiro, né, Nubank, né, uma empresa que reportou agora o segundo trimestre com lucro, né? Foram 141,8 bilhões de dólares. O prejuízo estava com prejuízo de 140,8 milhões, né, de dólares de resultado. No mesmo período do comecinho de 2022 era um prejuízo de mais ou menos uns 50 milhões de dólares. Então o mercado está começando a falar, puxa vida, né? Será que agora vai, né? Foram tantos anos aí de queima de caixa, de um crescimento gigantesco na quantidade de clientes, mas em termos financeiros a empresa não gerava lucro. Eu acho que a grande sacada do Nubank nos últimos tempos foi começar a oferecer produtos de bancos tradicionais, e aí a instituição digital começou a ganhar dinheiro. Então, acho que é um case aí para ficar de olho. E eu acho que um terceiro caso que eu posso compartilhar aqui com o pessoal, né, de uma empresa que eu conheço muito bem, que é a XP. A XP ontem teve a apresentação dos resultados da empresa. A XP, contando de quem conhece bem o negócio, admira muito assim, os executivos e a empresa. A XP ela sabe reagir rápido.
Então, ano passado, ela saiu de 6.300 colaboradores no primeiro trimestre de 2022 e no final do ano chegou em quase 7.000, cerca de 6.900. E ela reagiu rápido, fez os cortes e no primeiro trimestre de 2023 ela fechou com uma quantidade um pouco menor do primeiro trimestre de 2022, com 6.100. Então a empresa, ela acelera muito quando ela acha que tem que acelerar, se precisa corrigir, ela corrige. É óbvio que é doloroso fazer demissões, mas isso é um ponto bastante favorável para a empresa. Então, quando eu olho os resultados da XP, eu sempre coloco uma lupa maior em como o segmento de varejo ele está crescendo, porque é um setor no qual as possibilidades de escalar o negócio elas são maiores. Então, quando a gente olha só para a receita de varejo, houve um crescimento de 11% comparando esse trimestre agora, primeiro trimestre de 2023, com o primeiro trimestre de 2022. Qual que eu acho que é o ponto de atenção aí em relação à XP? Na XP fala-se muito sobre longo prazo, só que as respostas que estão dando para os investidores são respostas de curto prazo. Então, a empresa é uma empresa incrível para se investir por muitos e muitos anos, mas a captação está sendo afetada por conta da Selic a 2 dígitos. Ou porque os custos e despesas aumentaram muito na empresa. Será? Será que é só isso? Ou será que os bancos não ficaram muito mais eficientes? Ou será que outras corretoras não ficaram muito mais eficientes também? Então, o meu único ponto de atenção na XP é esse. Visão de longo prazo com justificativas de longo prazo. E não falar em longo prazo, sempre falando dos mesmos motivos, taxa de juros alta e uma reestruturação das despesas administrativas como um todo na empresa. Eu acho que fala-se, vende-se muito algo, só que reporta-se algo um pouco diferente. Eu acho que a empresa deveria adequar um pouquinho melhor a forma com a qual ela está se comunicando com os investidores, porque, para mim, o valor da ação agora ele não é condizente com o real valor do negócio. Maravilha, Raoni, sempre muito bom. Queria que você deixasse aqui suas considerações finais, inclusive estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso programa. Recado, inclusive, para os investidores para esta semana ainda, né, que a gente tem aí outras pautas, inclusive do governo, né, a questão do próprio arcabouço sendo discutida, ainda devemos ter aí outras, né, reações em relação a este assunto, mas queria então que você deixasse suas considerações para os investidores que nos acompanham. Cuidado para não reagirem ao mercado com base em notícias de curtíssimo prazo. Isso gera uma baita de uma ansiedade e acaba nos induzindo a decisões equivocadas. O mercado financeiro ele deve ser utilizado com visão de médio e longo prazo, com ajustes pontuais, sempre que preciso, mas tomando muito cuidado para não entrar naquela ansiedade de um comunicado ou outro, comprando na alta e vendendo na baixa, aí, como muita gente, infelizmente, acaba fazendo. Exatamente, a gente sempre fala isso, né, Alex, aqui, né? Exatamente. Recado importante, controlar as emoções, exatamente. Grande Raoni, obrigada pela sua presença, sempre um prazer falar contigo.